Gálatas 4, do 4 e 5 diz o seguinte: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos, ou seja, somos todos adotados. É isso mesmo. A quem não conhece, existe a doutrina da adoção. Hoje nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Cristo é filho primogênito e unigênito, nós somos os adotados. Nós somos aqueles que fomos adotados por Deus. Antes éramos criaturas, agora nos tornamos filhos. Porque diz a palavra no próprio Evangelho de João: todos aqueles que creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Hoje nós somos irmãos de Jesus, filhos, co-herdeiros de Deus, de Jesus, né? Por isso que se Jesus tem uma herança e ele agora tem irmãos, ele vai dividir essa herança, entendeu? E é por isso que nós seremos, por isso que ele nos prometeu vir nos buscar. Nós temos o selo do Espírito, por isso que ele normalmente o cristão é chamado de nação de príncipes e de princesas, de rainhas, de reis, porque Cristo é rei. Então nós herdamos junto com ele a sua glória. Enfim, é dito também sobre a plenitude dos tempos que houve uma preparação da humanidade e realmente aconteceram algumas coisas na humanidade que é um caso a se pensar. Por exemplo, houveram algumas contribuições, né, para a plenitude dos tempos, segundo alguns teólogos. E aí, pessoal que faz seminário já deve ter como é que se diz, debatido sobre isso. O primeiro a contribuir foi o povo judeu, contribuiu com a sua religião, com a cultura. É muito interessante, o povo judeu contribuiu com a cultura e com a religião. Por quê? Porque Cristo era judeu. Ele nasceu dentro de uma religião judaica, dentro de uma cultura judaica. Então foi o berço, foi a base dele, a base do cristianismo é judaico. E isso ajudou muito, isso contribuiu para que essa plenitude dos tempos acontecesse, segundo alguns teólogos. Um outro povo que contribuiu foram os gregos, com a sua língua, com a sua cultura. Alexandre o Grande, através da helenização, ele meio que fez uma globalização, né? Ele conseguiu fazer com que vários países ao redor do mundo falassem o grego, ou pelo menos entendessem o grego, ou também, além da sua língua local, também compreendesse o grego mais, pelo menos até aquele grego mais, como é que se diz, um grego mais popular. E, por fim, os romanos, porque no que os romanos foram tomando, ganhando, aumentando o seu império, eles foram apaziguando as brigas internas dos lugares. Então eles tomavam um lugar e eles acabavam com a guerra e com a bagunça naquele lugar. Então, como o Império Romano ele se expandiu muito, ele pacificou muitas regiões, entendeu? Ele pacificou muitas regiões. Além disso, a infraestrutura, né? Através das estradas criadas pelos romanos, exímios criadores de estrada, construtores de estrada. Então havia uma estrutura, uma logística já toda preparada para as viagens de Paulo. Tem algumas pessoas que dizem que seria impossível Paulo pregar o evangelho como pregou e viajar como viajou se não houvesse toda essa infraestrutura preparada. Os lugares pacificados, as estradas, os portos funcionando sem guerra, sem problema. Então algumas pessoas dizem que isso também contribuiu para que o mundo estivesse preparado para que a palavra de Deus se difundisse por ele. Amém? Mas como eu falei no início, teologicamente, a plenitude dos tempos nada mais é do que o tempo em que Deus determinou para que seu filho tivesse chegado à terra. Amém? E por fim, aqui para nós encerrarmos, Israel em Jesus é apresentado ao mundo. Perdão, em Israel Jesus é apresentado ao mundo. Ou seja, precisou tudo isso acontecer para que Jesus fosse apresentado à humanidade, não só apresentado, mas que pudesse salvar o homem. Então o Filho de Deus, que segundo a carne é também filho de Davi e de Abraão, nasceu em Israel sob a lei de Moisés e de Roma.
iniciou seu ministério aos 30 anos de idade, morreu na cruz do Calvário para a salvação dos homens e ressuscitou o terceiro dia. Então isso é muito importante, porque agora a salvação não era restrita ao povo de Israel. Agora, quando Jesus morre na cruz do Calvário, o véu se rasga de alto a baixo. E agora nós não estamos mais sob o sacerdócio arônico. Nós agora estamos sob o sacerdócio de Jesus. Nós agora estamos sob o sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque, que vem antes da lei. Hebreus 7, lê lá, meu irmão, depois com calma. Hoje em dia, nós não estamos mais sujeitos àquele sacerdócio. Por isso que tem muita gente que diz que não existe mais levita. Nesse sentido, porque se mudou o sacerdócio, muda também a lei. E é por isso que hoje nós estamos debaixo de uma nova aliança. Aquela aliança se fechou e se firmou uma nova aliança no sangue de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Eu creio que, tomara que os irmãos estejam entendendo. Caso tenham dúvidas, deixem aí nos comentários. Amém? Se esse vídeo for passado em live, não sei, nós vamos tentar responder as dúvidas. Por fim, vamos ao último tópico. Amém, irmãos? Para nós finalizarmos a nossa lição, tem esse tópico, prometo que eu vou ser breve, um tópico curto, mas ele também é um pouquinho polêmico. Vocês vão entender o porquê. Então agora Jesus, o homem perfeito. Nós vimos Jesus como divindade, nós vimos Jesus, o nascimento dele, que realmente ele veio como homem, e agora ele não, nesse último tópico nós vamos ver que ele não era um homem como ele, era um homem perfeito. 100% homem, 100% Deus, e ele veio cumprir aquilo que Adão não conseguiu fazer no Éden. Ele veio restabelecer o equilíbrio, né? Ele veio nos reconectar com Deus. Então é muito interessante, ó. Eu vou botar esse slide aqui para os irmãos me acompanharem. Ó. Primeiro Adão fracassou no Éden. O último triunfou no deserto e no Calvário. Ou seja, o mesmo método, modus operandi que Satanás usou para tentar Adão e Eva, agora ele usa para tentar Jesus. Só que ao contrário de Adão e Eva, Jesus não sucumbe. Jesus ele fica firme e ele resiste a Satanás e ele vence Satanás na cruz do Calvário. Ali ele derrota realmente Satanás, porque ele cumpre o que ele veio cumprir. Ele finda o seu ministério na terra. Então é interessante que, olha o que diz, o primeiro Adão fracassou no Éden, o último triunfou no deserto e no Calvário. Gênesis 3, 6, 23 a 24, Mateus 4, do 1 ao 11 e 28, do 6 ao 7. E é interessante isso aqui também, ó, ele não era menos humano que Adão. Na plenitude da sua humanidade, venceu todas as tentações por nós, para que nele nós fôssemos vivificados. Então é muito importante, é muito interessante essa passagem. 1 Coríntios 15, 45. Se você tiver a oportunidade de ler, leia. Mostra exatamente isso, que neles ele nos comunicou vida. Nós fomos vivificados nele. O terceiro, o último subtópico do final da nossa lição aqui, a perfeição espiritual de Jesus. E é aqui onde mora uma polêmicazinha. Eu coloquei esses 2 versículos de Hebreus para mostrar justamente a sua perfeição como homem. Entendeu? Não só como Deus, mas como homem. Então acompanha comigo Hebreus 4:15. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Ou seja, Jesus passou por tudo que eu e que você passa aí. As nossas lutas, as nossas dores, as nossas angústias. Ele passou por tudo isso. Só que ele não pecou. Se irou, mas não pecou. Entendeu? Isso é muito importante, é muito interessante, é muito importante na nossa vida. Nós aprendemos, o autocontrole que Jesus tinha. E que esse autocontrole, que muitas vezes aparece na Bíblia como temperança, é um dos pedacinhos, um dos gomos que forma o fruto do Espírito. E muitas vezes é esse equilíbrio, essa temperança que falta na nossa vida.
O outro versículo está em Hebreus também, 7:26, que diz: porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. É interessante também mostrar aqui a pureza desse sumo sacerdote que é Jesus. Como nós falamos anteriormente, a aliança adâmica se encerrou e começou uma nova aliança com um sumo sacerdote diferente. Este sacerdote, segundo Hebreus 7, é um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque e não segundo a ordem arônica, porque Melquisedeque é uma figura do Eterno. Então, ele está antes da lei. Então, como ele estava antes da lei, e esse sacerdócio de Jesus, ele é anterior à lei, ele seria, como é que se diz? A lei de Moisés ou a lei mosaica não se aplicaria a ele. E é muito interessante. Agora, como diz Paulo nas suas epístolas, agora nós vivemos a lei do amor. Não significa libertinagem, não significa irresponsabilidade espiritual, muito pelo contrário. E eu costumo dizer que nós vivemos no período da graça. Não é? Nós costumamos dizer, não, nós vivemos no período da graça. O que eu costumo dizer é o seguinte, que hoje em dia a nossa responsabilidade é muito maior do que a do judeu. Porque se você entende que o judeu está aprisionado ou cego por uma lei ou por uma aliança antiga e ele não conseguiu, como é que se diz, vislumbrar a pessoa de Cristo, não conseguiu identificar o Messias, nem ter arrancado das suas vistas esta venda que a cobre, né, que é a lei de Moisés, e que não é ruim, ela é boa, mas ela não tem poder salvífico, ela não tem como salvar o pecador. Nossa responsabilidade, que vivemos no período da graça, em que entendemos a graça, é muito maior. Porque ele está na ignorância, nós não. Ele vive em ignorância, mas nós não. Deus nos perdoa o tempo da ignorância, mas nós não vivemos mais no tempo da ignorância. Então, nossa responsabilidade é um pouquinho mais acentuada durante a graça. Amém? E onde é que estaria a polêmica, irmão Marcelo, que o senhor falou? Aqui, ó. Porque tem alguns teólogos que acreditam que justamente por Jesus descender de Maria, carne humana, ela teria o pecado original. O que seria o pecado original? O pecado original foi o primeiro pecado cometido por Adão e Eva no Éden, que desencadeou o desequilíbrio da natureza, o desequilíbrio da criação. Por meio desse pecado entrou doença no mundo, a velhice, a dor, a fome, a sede e esse tipo de coisa. E tem gente tem alguns teólogos, alguns poucos teólogos que afirmam que Jesus teria sim esse pecado original. E tem alguns teólogos que dizem que não. E a maioria deles diz que não, que Jesus não poderia ter pecado nenhum, com base até nesses 2 versículos de Hebreus, não tem só esses não, tem outros. E não faz sentido também a divindade ter pecado. Isso é importante. Mas como nós estamos tratando aqui, se trata de um estudo e não de uma pregação doutrinária, eu tenho que dizer para os irmãos que realmente existem alguns teólogos que acreditam que Jesus, sim, por ele descender de homem, ele também sofreria, ele também teria o pecado original na sua carne, enquanto carne. No entanto, eu vou dar minha opinião aqui, coisas que eu não costumo fazer, não considero isso ético, muito ético, né? Mas eu vou dar minha opinião até para iniciar o debate, para que os irmãos debatam em casa, procurem, estudem. Na minha humilde opinião, queridos, eu acredito o seguinte, que Jesus ele poderia até não possuir o pecado original, por ele ser puro, santo. Realmente Hebreus diz que não havia pecado nele, ter ele imaculado. Mas as consequências desse pecado ele herdou. Porque senão ele não sentiria fome, não sentiria sede, não sentiria dor, não sentiria estresse. Então é justamente estas fraquezas que tornam ele homem, que tornam ele humano, que tornam ele parecido comigo e com você. Você imagina se ele vem como um homem, mas não sente dor, não sente fome,
não sente frio, não sente sede, não sente medo, não sente angústia. Tudo isso que eu estou falando aqui é consequência daquele pecado original. Então Jesus ele pode até não possuir esse pecado, não ter esse pecado. Eu creio que ele não tenha mesmo, mas as consequências ele herdou por parte de mãe. Maria era um ser humano comum. Maria era uma mulher extraordinária, uma mulher ímpar, da qual Deus passou. É interessante, né? Deus passa os seus olhos pela terra e se agrada de Maria. Então ela era uma mulher, está aí uma pessoa que você deve observar, que você tem que ter como exemplo, né? Mas ela era humana, como eu e como você, carne e osso. Entendeu? Pecadora no sentido do pecado original. E então, alguns teólogos afirmam que seria inevitável. Jesus, para ele vir como homem, deveria carregar este pecado. E alguns teólogos, como eu, acredito que não necessariamente carregar o pecado. Ele sofreria as consequências de tal pecado. E ele herda essas consequências. Tanto é que Jesus cresce, fica velho, começa novinho, cresce como envelhece. Isso é fruto do pecado original. Sente dor, fruto do pecado original. Fome, sede, frio, angústia, solidão, tristeza. Nós vimos aqui que ele soou gotas de sangue no Getsemane. Isso é estresse. Isso é um estresse profundo. Então, fica aqui o debate para os irmãos. Os irmãos possam debater em casa, se der tempo de debater aí durante o vídeo, nos comentários. Mas existe essa linha de pensamento, que alguns teólogos até consideram heresia, dizer que Jesus tinha um pecado original. A nossa revista aqui, ela fecha a questão. Ela diz que ele era puro, sem pecado algum, nem o original ele tinha. Então, assim, eu concordo com a revista nesse sentido, mas as consequências são visíveis. As consequências deste pecado, Jesus herda sim. E ele sofre conosco, que é isso que torna o sacrifício dele válido. Porque se ele não sentisse dor quando furassem suas mãos, de que adiantaria o sacrifício? Se ele não sentisse o que ele sentiu, se ele não passasse pelo que ele passou na carne, e não foi só em fator físico, mas psicológico, de nada valeria o sacrifício dele. Então, reflitam sobre isso. Reflitam sobre Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, que veio à terra, se entregou por nós, tirou a sua roupa de glória, de poder, porque ele poderia, se ele não faz isso, ele desceria da cruz a qualquer momento. Tem uma passagem no próprio Getsemane em que Pedro arranca a orelha do soldado. Ele, no desespero, ele dá uma espadada, arranca a orelha do soldado. E Jesus repreende Pedro e diz, que se ele quisesse, uma miríade de anjos estaria ali a serviço dele. Então, irmãos, Jesus ele literalmente se entregou. Sabe? Tem gente que diz que ele não poderia ter descido da cruz. Ele, sendo 100% Deus, ele poderia ter descido da cruz a qualquer momento. Ele poderia ter desistido a qualquer momento. Ele é Deus. Para ele não tem... Para ele não tem essas coisas, não. Se ele quisesse ter saído, ele teria. Tanto é que a oração no Getsemane é uma oração desesperada, sentindo o que a carne sente, 100% Deus, mas passando pela carne. E ele faz aquela oração e fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ou seja, se for possível, Senhor, me livra, Pai, de ter que passar pela cruz, pela humilhação. Era uma carne falando. Mas aí o homem espiritual vai e completa a oração: mas não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Ou seja, Deus disse não para o seu próprio Filho. Ou seja, Jesus orou e pediu: se for possível, livra de mim esse cálice, Senhor. E Deus não atendeu essa oração. Então, muitas vezes, fica aqui a reflexão para os irmãos, muitas vezes nós recebemos um não do Senhor, uma negativa do Senhor, e nós ficamos tristes, entramos em depressão, e não paramos para perceber que muitas vezes um não da parte de Deus pode ser a melhor coisa que nós poderíamos receber naquele momento. A negativa de Deus Pai para Jesus significou a nossa salvação. Você imagina se Deus falasse: não, amém.
meu filho, não precisa passar por isso não. Será que nós teríamos alcançado a salvação? Será que nós teríamos sido redimidos? Então é isso que é importante, é nisso que nós precisamos refletir também. Quero finalizar essa lição com essa reflexão. Que muitas vezes nós oramos, não somos atendidos e entramos em depressão, ficamos tristes. É muito complicado você acabar uma oração e falar assim, mas não seja feita. Corajoso, né? Não seja feita a minha vontade, sim, seja feita a sua. E está pronto para a resposta, que pode ser positiva, na maioria das vezes é positiva, mas às vezes Deus nos nega as coisas. Para o nosso próprio bem ou para o bem de alguém. Amém? Os irmãos possam guardar essa aula no coração. Vai ficar o vídeo aí. Quem quiser deixar os comentários, por favor, deixe. À medida do possível, nós vamos respondendo. Tá bom? Fiquem na paz do Senhor. Vamos fazer mais uma oração aqui para finalizar. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, queremos Te agradecer, Senhor, por este momento. Muito obrigado, Senhor, por este momento de reflexão da Tua Palavra, na Tua presença, Senhor, acompanhado pelo Teu Espírito. Que o Senhor nos auxilie, nos mantenha, Senhor, vivo tudo aquilo que nós estudamos aqui, bem fresquinho na nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus, se nós falamos alguma coisa que não foi do Teu agrado, se por acaso houver algum erro, que o Senhor levante irmãos para nos corrigir, que o Senhor levante pessoas abençoadas, Senhor, que possa, em amor, nos redarguir, nos ajudar, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, que o Senhor fortaleça cada vez mais a Igreja Evangélica da Vila Militar. Em nome de Jesus, que o nosso seminário prossiga, que os nossos cultos persistam, Senhor, para a honra e glória do Senhor Jesus. Em nome de Jesus é assim que nós te oramos e te agradecemos. Amém. Antes de encerrar, gostaria de pedir para vocês se inscreverem no canal da igreja. Nós precisamos atingir uma meta aí, pelo menos de 1000 inscritos, para poder transmitir lives diretamente do celular, tá bom? Então fica aqui a dica. Em nome de Jesus, se inscrevam lá no canal da igreja e indiquem para os seus amigos, seus familiares, para que a gente atinja logo essa meta. Amém? Fiquem com Jesus, fiquem na paz do Senhor. Tchau.